Bom, vamos começar a falar um pouco nesse módulo da subchave D, folha simples oposta, né? É uma chave que contém muitos registros importantes de espécies, de famílias de plantas arbóreas. Bem, então como que essa chave foi estruturada? Fazendo uma análise comentada. Primeiro a gente incluiu as famílias que possuem bordo serrilhado, serreado ou crenado, né? Nesse grupo entram algumas Melastomatácea, né? Plantas com bordo aculeado, como por exemplo, né? A gente tem aqui a Quaresmeira, Tibuquina granulosa. Ela tem serrinhas bem diminutas, né? No bordo de sua folha, da sua lâmina foliar, né? E a nervação ela é curvinérvia, né? Parte da base se encontra no ápice, essas nervuras secundárias, né? Então é uma família que é muito fácil de ser reconhecida apenas observando esses caracteres: folhas simples, oposta, né? E nervação curvinérvia, Melastomatácea. Dentro do padrão de folha simples oposta, com bordo serreado, bordo crenado, bordo serrilhado, ainda a gente tem a espécie Boemeria caudata, uma urticácea, né? Nós temos um grupo de plantas muito comum de subbosque, de floresta atlântica, gênero Molinédia, da família Monimiácea, está aqui no passo 4. Tamanqueiro, né? Que tem o caule quadrangular, né? Uma espécie pioneira também muito facilmente encontrada da família Lamiácea. Okay? Seguindo, né? A maior parte das plantas de folhas simples opostas tem o bordo liso, né? A gente tem aquelas de raízes aéreas que é Rhizophora mangue, e aí entra já num grupo, né? O grupo 7 até o grupo 13 é um grupo importante, que são das plantas de folha simples oposta que possuem estípula, né? E aí o que eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, né? Na chave vai mostrar rapidamente, né? A família que tem estípula, folha simples oposta e estípula interpeciolar, né? Chega na família Rubiácea, essa família que é a família do café, né? Coffea arábica, do jasmim, né? O que a gente tem aqui? Folha simples oposta, descascando aqui a gema apical, a região da gema apical. O que eu abri foi as estípulas e a gema propriamente dita, com seu primórdio foliar, está aqui sendo protegida por essa estípula, né? Aqui ela já está aberta, né? Então, ou seja, é uma estípula que ocorre entre os pecíolos. Então é uma estípula interpeciolar, que caracteriza a família Rubiácea, né? Chama a atenção de um gênero do passo 9 de Rubiácea, o gênero Rústia, né? Um gênero de floresta umbrofiladense que tem pontuações translúcidas. Já é um gênero meio difícil de ser encontrado em campo, né? Aqui apenas para detalhe, né? Um outro gênero bem interessante dessa família Rubiácea, também é o mesmo padrão, né? Essa é uma característica que aqui na chave, inclusive, chega para a família como um todo. Folha simples oposta, com estípula interpeciolar, família Rubiácea. Então, esse gênero, que é o gênero Pozoquéria, essa planta aqui é conhecida como laranja de macaco, né? Folha simples oposta, a estípula está aqui entre os pecíolos. É outro elemento da família. Vocês notam que essa diagnose é a diagnose padrão, né? Que a gente pode utilizar bem para chegar na família. Uma família grande, é fácil dizer que é Rubiácea, é difícil saber qual é, porque aí a gente vai nos módulos de um outro curso que a gente está preparando, a gente vai abordar bastante a taxonomia a nível de gênero também, né? Que é muito importante, tá certo? Saber que é Rubiácea já é um grande passo para a taxonomia de campo. Bom, continuando a falar sobre aquelas que têm estípula, né? Nós temos aqui, por exemplo, no passo 12, a tal da estípula intrapeciolar, né? Folha simples oposta, essa estípula, teve um módulo que eu abordei bastante, você já deve ter passado por ele, a questão das estípulas, né? A estípula que ocorre entre o ramo e o pecíolo. Você arranca a folha, né? A estípula vem junto aqui vem adinata ao pecíolo, afinal de contas, estípula
é uma estrutura que faz parte da folha, e aqui fica a gema lateral, estípula entre o pecíolo e o ramo estípula intrapeciolar, ok? É outro caso de estípula que caracteriza um gênero, né? Aqui no passo 12 já está chegando Malpighiaceae, entre parênteses Birsonímea, ou seja, estou querendo dizer que nem todas as Malpighiaceae têm folha simples oposta com estípula intrapeciolar, porém praticamente todas do gênero Birsonímea terão essa característica. No passo 13, a gente tem o caso da estípula peciolar bipartida. É uma estípula. Essa daqui é um elemento muito interessante de floresta atlântica, inclusive está ameaçada de extinção, a espécie Quina magellanogomese. Você tem duas fímbrias de um lado de um ramo e duas fímbrias do outro lado do ramo, ok? Então é uma estípula que se assemelha a uma estípula interpeciolar, né? Mas é tratada por muitos taxonomistas como uma variação, né? Existe um gênero dentro dessa, um gênero de Rubiácea que possui essa característica de estípula bipartida, ou alguns chamam de bífida, também é a mesma coisa, ok? Então, Rubiácea, Malpighiaceae, gênero Birsonímea, Quinaceae, alguns representantes que eu ilustrei aqui, e além disso, Chlorantácea, gênero Ediosmo, né, tem aí uma estípula em forma de ócrea que abraça todo o ramo. Okay? Então esses são exemplares, né, são registros de elementos que têm estípulas e folha simples oposta. No passo 13 ainda aparece também o gênero Sloania da família Elaiocarpácea. Também é outro representante que é muito parecido com Quina, então vale esse seu registro. Muito bem, porém, por nossa sorte, para nossa sorte, né, a maior parte das folhas simples opostas, das plantas que têm essa característica, essa diagnose, não tem estípula, né? E aí a gente seguirá, se o seu ramo que você vai estar analisando não tiver estípula, você vai para o passo, tiver um bordo liso e sem estípula, vocês vão para o passo 14. Aí vem a questão do látex, né? Muito importante, trouxe aqui para vocês um exemplo interessante dessa família, né? Como eu falei num outro módulo, látex é uma característica diagnóstica muito interessante em plantas. O que a gente está representando aqui para vocês do passo 15 ao passo 19 é basicamente duas famílias. Família Clusiácea, essa que vocês estão observando, né? Por exemplo aqui, Clusia, né? A Clusia, ela, se eu tirar aqui uma folha, vocês vão observar que ela tem o látex, não látex amarelado, puxado para o esbranquiçado, né? Características de Clusia, né? Você tem o que? Ramos novos, suculentos, eles são, entre aspas, né, gordinhos. As folhas também são espessadas, né? Você tem a impressão que que esse ramo está meio inchado, né? Então, ou seja, essa é uma Clusiácea, Clusia criúva, que além de ter látex, no caso dessa espécie, ela tem essa característica diagnóstica importante, que é os ramos novos suculentos. No passo 16, por exemplo, uma espécie muito interessante, madeira de lei, muito legal, né? Muito encontrada em matas de brejo, em restinga, que é Calophyllum brasiliense. No caso, essa planta já não tem um ramo esverdeado e suculento tão típico como o de Clusia, né? Mas tem uma outra característica muito interessante, que é a nervação, né? Para quem pegou o módulo de nervação, já deve ter visto isso e entendido. Nervuras peniparalelinérvia, né? Então nervuras secundárias bem próximas uma das outras, né? Formando esse tipo que é um tipo característico de nervação peniparalelinérvia. Então outro tipo de Clusia, ok? Então tá aí. Além disso, existe a espécie Garcinia gardneriana, né? Cuja base do pecíolo protege a gema, né? Uma espécie de estágio avançado bem interessante, os ramos não são suculentos,
né? A Apocynaceae, né? A Apocynaceae, principalmente, por exemplo, a mangaba, né? A Ancornia speciosa, que é uma espécie de cerrado, o leiteiro tabernamontana, Imatanthus, que é uma espécie também vista em cerrado, são apocynáceas de folhas opostas, ok? Que vão ser identificadas nesse passo 18 da chave, ok? Muito bem, então aí vamos seguindo a nossa abordagem. Se a nossa ramo de folhas simples opostas for bordo liso, não tiver estípula, não tiver látex, né? Vocês irão para passo 19. Vocês vão ter que olhar a nervação. Se a nervação ela é curvinérvia, né? Aí vai ser a família do maracá da serra, Melastomatácea. Se a planta tiver nervação trinervada, 3 nervuras partindo da base, ou marginal coletora saliente, né? Que aí no caso será, por exemplo, a família Myrtácea, uma das famílias de maior riqueza da Floresta Atlântica, né? Bom, então aqui nós estamos observando a família Myrtácea, né? Nesse passo da chave, você vai chegar nessa família vendo a nervação marginal coletora, que é essa nervura bem acompanhando a margem da lâmina foliar, e além disso ter a presença de pontos translúcidos, as glândulas translúcidas, ok? Então nesse passo aqui de nervura curvinérea, trinervada ou marginal coletora, vai entrar, por exemplo, a lafoência, né, Pacari, que é o dedaleiro, né? O dedaleiro terá uma glândula escura no ápice da lâmina foliar, né? Entrará nesse passo da chave. Qualia, né? Pauterra, né? São os pauterrinha, gênero Qualia, muito comum do cerrado, né? Terá um par, então, folha simples oposta, com essa nervura marginal coletora e um par de nectários na base do pecíolo, né? Bem na base do pecíolo, no ponto de inserção do pecíolo com o ramo, ok? E além disso, a Myrtácea, né? Se o seu ramo que você estiver identificando não possuir nenhuma dessas características, vocês vão para o passo 24. Né? O 24 tem a questão dos pontos translúcidos, né? Se tem pontos translúcidos. Aqui entrará novamente, né, do passo 25 ao 30, a família Myrtácea, não? Que tem pontos translúcidos imersos no limbo. Família Rutácea, no caso Eisenbecker grandiflora ou Pilocarpus pauciflorus, que tem ponto translúcido, e alguns outros representantes que possuem pontos escuros imersos no limbo, né? Como por exemplo Vismia guianensis, uma clusiácea, Buncosia palescens, Malpighiácea, ok? Então são esses representantes. No passo 31, por exemplo, eu volto a colocar o gênero Qualia em Vochisiácea. Isso acontece porque algumas espécies de Qualia podem não possuir a nervura marginal coletora. Então a gente inclui essa informação, ok? Seguindo, essa é uma chave já mais extensa, né? Onde a gente coloca, por exemplo, saída para Ciparuna, que é o limão bravo com um forte odor cítrico. A única espécie de Laurácea, né, no passo 33, canela amarela, que tem folhas discolores, é uma exceção, né, porque a maior parte das canelas tem folhas alternas, Nectandra oppositifolia tem folhas opostas, ok? Um grupo de plantas que tem ramos quadrangulares do passo 35 ao 37, por exemplo, a Aloysia virgata, verbenácea, conhecida como lixeira, o pau-viola, né? Que pode ter folha oposta ou verticilada, a gente vai chegar nele, o tamanqueiro, ok? E vai prosseguindo na chave com outras famílias menores. No passo 38, por exemplo, um par de glândulas no ápice do pecíolo, sem nenhuma característica anterior para reconhecer a laguncularia racemosa, uma espécie típica de mangue, ok? Então a gente vai chegando do passo 39 até o 48, são plantas que possuem algumas características
tênues que a gente vai chegar na identificação delas, né? Mas os grandes grupos já ficaram para trás, né? Então, de modo geral, para resumir, o passo de folha simples e oposta, vocês precisarão olhar, por exemplo, o bordo da folha inicialmente, para ver, para sair algumas espécies já características desse grupo, se tem estípula, né? A gente viu as famílias que possuem essa característica, se possui látex, o ponto translúcido, e depois estudar algumas que ocorrem aí de uma maneira, não tem as características anteriores e vão ter alguns outros atributos do passo 41 até o 48 em diante, ok? Então essa é a subchave de folha simples oposta, né? É a, digamos assim, uma das maiores dessa chave e que reconhece aí famílias muito importantes, né? Que vocês têm que saber por conta da grande riqueza que possui no Brasil, né? Mirtácea, Melastomatácea, Apocinácea, ok? Essas famílias que são facilmente encontradas em qualquer tipo de ambiente, ok? Então vamos seguir em diante.